Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Aline Nascimento, sou professora de Educação Física da Rede Municipal de São Paulo, sou membro do grupo de pesquisa em Educação Física Escolar da Universidade de São Paulo e componho esse time junto com a minha querida amiga Cindeu Augusto e meu querido amigo e orientador Marcos Neira para a elaboração desse curso de extensão denominado Relações de Gênero no Currículo Cultural da Educação Física. Vocês já tiveram a oportunidade de acessar a videoaula 0, onde o Marcos vai falar do funcionamento do curso e dar alguns alertas conceituais. É interessante que vocês se atentem a esses alertas conceituais para que a gente possa dar fluidez no andamento das nossas atividades no decorrer do curso. Então, essa videoaula número 1, Estudos de Gênero, Sexualidade e Feministas no Brasil. Então, o objetivo dessa videoaula é conhecer a argumentação conceitual empregada pelos estudos de gênero, sexualidade e feministas no Brasil, através da leitura do texto da Natasha e da Bruna, que vão trazer para a gente, de uma maneira bem tranquila, uma escrita bem didática, né? Um texto bem tranquilo de ler e bem bonito também, né? Através das suas pesquisas, elas vão elaborando um retrato dos estudos feministas de mulheres e de gênero no Brasil, né? Trazendo para a gente como que esse campo foi se consolidando no meio científico, os aprendizagens e os desafios que ainda estão por vir. A gente vai se dedicar nessa videoaula a pensar em três coisas, né? Em três momentos. Em qual era o cenário político, como essa epistemologia ela vai se desenvolvendo e como esse feminismo vai entrando no Brasil e ao longo do tempo ele vai se transformando em algo plural. Então a gente vai pensar aí nesse feminismo com um S, então vários outros feminismos que vão aparecendo no Brasil. Essa videoaula ela não substitui a leitura do texto em hipótese alguma. Aqui é apenas um recorte para que a gente possa começar uma conversa, né? É apenas um esquenta aí para que a gente possa continuar no nosso encontro remoto. Então, nos anos 1970, as autoras vão começando a dizer sobre os primeiros passos e é importante deixar registrado que a história ela não se desenha de maneira linear. Nós conseguimos avançar, algo acontece e temos que retroceder nos nossos direitos, e aí a gente avança de novo, e a luta é luta, é luta. Então, não é algo que se possa dizer que aconteça de maneira linear, né? Então é importante sempre frisar isso. Até porque a gente vai ver que a sociedade caminha a partir dos avanços e dos retrocessos a qual ela está inserida. Então, a gente tem no cenário político a segunda onda feminista, e é importante a gente mencionar que, nesse momento, na Europa e nos Estados Unidos, havia uma luta pelo direito ao corpo, ao aborto, à liberdade sexual e ao fim das desigualdades no trabalho e no contexto familiar. A ONU, né, de 1975 a 1985, vai denominar como a década da mulher, mas aqui no Brasil a gente está vivendo o contexto da ditadura militar. Então, fazer a escolha desse texto é para dizer para vocês que às vezes não tem como conectar uma luta na outra, sendo que o território e as lutas desse território são completamente distintas. Então, se na segunda onda do feminismo as mulheres já estavam lutando pelo direito ao corpo, ao aborto, aqui a gente está tentando lutar pelo direito à vida, né? Pelo direito à liberdade de expressão, por exemplo. Né? Então, na questão epistemológica, a gente tem a entrada dos feminismos na academia brasileira. Né? Então, o que para nós já é um grande avanço. Né? Apesar das pesquisas elas serem de cunho social e de não enfrentamento aos padrões acadêmicos nesse momento. Né? Então, as pesquisas ali ficavam se concentradas na saúde da mulher, mas a gente ainda não tinha esse enfrentamento, como já acontecia na segunda onda feminista. Né? Então, é importante frisar isso. Né? Então, esse feminismo no Brasil, quando ele chega, ele entra pela academia de modo moderado, menos radical e articulado aos discursos de esquerda, se associando aos movimentos sociais de resistência à ditadura militar. Então você tem um feminismo que
tem entrada pela academia brasileira, percebe o que está acontecendo fora do país, mas dentro do nosso contexto, do nosso território, naquele momento era preciso ser um pouco moderado e menos radical, tentando ali buscar uma articulação com os movimentos sociais, porque naquele contexto, para a gente, o importante era resistir à ditadura militar. Nos anos 1980, no processo de redemocratização e de políticas públicas, a gente tem então essa explosão feminista negra que a academia não ouvia, segundo as autoras, né? E a qual eu também reconheço. Então você tem um cenário político ali de redemocratização do país e as pautas sociais elas vão entrando, né, dentro da política ali, dentro do cenário político, né? A pauta sobre a saúde feminina, violência contra a mulher, aborto, HIV, a AIDS, ganha notoriedade social, né? Delegacias especializadas são elaboradas, né? Programas de atenção integral à saúde da mulher é criado através do Ministério da Saúde. Você tem, então, na parte epistemológica, né, os estudos de gênero, entrando, né, nesse contexto acadêmico, através das literaturas e histórias de vida de mulheres escravizadas, de mulheres na política e de mulheres que estão aí no processo de urbanização, que estão transitando aí nas cidades. Você tem o movimento LGBTQIA+, ganhando espaço no campo dos estudos feministas, de mulheres e de gênero, lá em 1990. E você tem uma coisa muito interessante, que é a palavra mulher, ela sendo não transmutada, não, ela vai deixando de ser utilizada para pensar então na palavra gênero. Isso é muito importante. A gente tem no feminismo a entrada do feminismo negro, ou então a consolidação, ou a valorização, ou olhar atento para essas mulheres. A gente começa a olhar essas mulheres, olha, essas mulheres existem, essas mulheres começam a produzir conhecimento. A gente tem a publicação do jornal Nzinga, que eu não sei se é assim que se pronuncia, peço desculpa se estiver errado, fundado pela Lélia Gonçalves e outras ativistas, e o jornal tinha um intuito informativo e ele existiu em prol dos direitos das mulheres negras e da justiça social. E a gente tem também a realização do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, né? E apesar de todo esse avanço, a gente percebe com a leitura do texto esse reconhecimento tardio dessas mulheres e de toda a sua produção científica, cultural, enfim. Nos anos 1990, a gente tem esses saltos produtivos, consolidação do espaço acadêmico e a chegada do movimento LGBT que ia mais ao campo. Então, no cenário político, você tem os movimentos populares de mulheres, e aí as mulheres das classes trabalhadoras, que se articulam através das associações de bairro, dos sindicatos e das organizações rurais também. Então você tem toda essa mobilização e a partir de onde essas mulheres estão inseridas em seus trabalhos, você tem ali uma organização, um coletivo que luta em prol dessas mulheres. Você tem a mobilização da comunidade LGBTQIA+, para o enfrentamento por parte das instituições estatais, das lideranças de saúde pública e indústrias farmacêuticas contra a epidemia de AIDS e HIV, que foi denominada aí como uma peste gay ou um castigo divino. Então a gente tem aí, como vocês podem ver, esse tipo de coisa sendo produzida e veiculada nas grandes mídias de massa. Na questão epistemológica, né, a gente tem um avanço, né, uma consolidação desse espaço acadêmico, a gente tem a elaboração da revista Estudos Feministas e do Caderno Pagu, que até hoje estão por aqui, Seminário Internacional Fazendo Gênero, a igualdade de gênero começa a transitar nas diretrizes da educação através da elaboração do PCN, você tem o financiamento de pesquisas ali na Fundação Ford, Fundação MacArthur também, me perdoe a pronúncia, você tem esse entendimento desse estudo de gênero que passa a configurar como termo e como disciplina. Então você percebe o avanço, né? Se nós tínhamos a questão da palavra mulher,
sendo menos utilizada e passando a ser utilizado o termo gênero, a gente passa a pensar estudos de gênero como termo e como disciplina. Então, disciplinas das ciências humanas e das ciências sociais, feminismos, mulheres, gênero, né? E apesar disso, né, as autoras também vão dizer que apesar dos avanços, as identidades e sexualidades dissidentes era um tabu ainda a ser encarado na academia. Mas cá entre nós, a gente ainda consegue pensar que há um avanço, uma abertura, né? Lembrando que essa disputa pela validação pela validação dos significados e pelo reconhecimento, ela é muito tensa, né? Então, é interessante pensar que os estudos de gênero não chegam na academia totalmente consolidado. Ele precisa chegar, ele precisa disputar, ele precisa atuar. Então, a gente tem, então, na questão do feminismo no Brasil, as mulheres negras ainda, né, fazendo as suas publicações, participando dos seus seminários. Então, você tem uma ampliação dessa agenda feminista muito relacionada às mulheres negras. Nos anos 2000, a gente tem então um cenário político que, ao meu ver, é mais amplo, né? Você tem então a institucionalização, pluralização e popularização dos feminismos nesse momento. E para além disso, no cenário político, a gente tem no Brasil as questões relacionadas à igualdade de gênero entrando nas pautas políticas lá em 2000. Então a gente tem a Conferência Mundial da Mulher também em Pequim, que também está ali em 1995 acontecendo. A gente tem o Programa Brasil Sem Homofobia, 2004, Plano Nacional de Políticas para Mulheres, também 2004, Lei da Maria da Penha, 2006, Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né? E é muito interessante pensar que esses programas são de extrema necessidade, né? E eu concordo com a Maria da Penha quando ela diz que a vida começa quando a violência acaba. Então, na questão epistemológica, a gente tem aí as palavras sexualidade, homossexualidade, identidade de gênero aumentando sua frequência, enquanto as palavras humano e fêmea vão diminuindo, né? Então, quando você pega no texto, vão aparecendo essas questões das palavras, que é o jogo das palavras que as meninas fazem de uma maneira surpreendente, né? As questões de subjetividade e raça também vão sendo retroalimentadas com o campo relacionado às diferenças micropolíticas e novas vertentes dos movimentos sociais e de pesquisas. Você tem a entrada dos estudos queer, travesti, teoria queer, das sexualidades desviantes, intersexualidade, homoerotismo, as questões das lésbicas, a questão geracional, então você tem trabalhos voltados a pensar as questões dos jovens, a velhice e todas essas questões geracionais. E novos termos também se desdobram relativos à violência, né? Então, a questão homofobia, violência de gênero, abuso sexual. Então, vão apresentando e vão se fazendo presença na questão epistemológica, né? Com relação aos feminismos, você tem a teoria feminista negra no Brasil se consolidando ali, né, 2000, 2010, as questões da diversidade, diferença, contexto micropolítico, essa questão do racismo e da xenofobia e intolerâncias correlatas através da elaboração da terceira Conferência Mundial, né, organizada pela ONU em 2011. Nos anos 2010, as mulheres, né, riscam o chão, né, chegamos. Não vamos mais perder o nosso território. Mas ainda há portas a se abrir. Então você tem enfrentamento no cenário político dos status quo, seja na arena política, civil, científica, que provoca aí uma reação conservadora observada nesse Brasil contemporâneo. Você tem a questão epistemológica voltada a pensar a violência de gênero, visibilidade lésbica, raça e etnia. Os estudos vão problematizar essa realidade social e as autoras fazem um alerta que, apesar disso, essas avaliações e esse mecanismo proposto aí pelas questões do CAPES e do CNPq talvez pudessem deixar algumas coisas de fora.
Aí você tem, então, a entrada do feminismo no plural no Brasil, né? Então, feminismo negro, ecofeminismo, pós-feminismo, feminismo materialista, cyberfeminismo, feminismo jurídico, feminismo marxista, feminismo decolonial e descolonial, feminismo comunitário, feminismo latino-americano, e aí eu coloco 3 pontos, porque certamente há de vir outras coisas. E aqui eu faço a lembrança e a menção desse livro da Marcia Tiburi, que ela vai dizer o seguinte, né? O feminismo nos leva à luta por direitos de todas, todes e todos. Todas porque vem, é, todas porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todos porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. E isso veio interferir no todo da vida. Todos porque luta por certa ideia de humanidade, e por isso mesmo considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo realmente democrático, né? Aí é menção ao capítulo para ensinar o feminismo, que é muito interessante esse livro da Marcia Tiburi. A gente pensa agora um pouquinho, muito rapidamente, nas questões das palavras, daquilo que eu já havia mencionado, de como algumas palavras, como humano, feminino, fêmea, vai deixando de ser utilizada para passar a ser utilizado estudos de gênero, performance ali, sociologia também. Então é bem interessante como as meninas vão mostrando no texto como as coisas vão se transformando e se reconfigurando socialmente no cenário político, na academia e no território do Brasil, através dessas disputas de narrativas. Né? A gente viu que o Marcos muito bem disse que as teorias pós-críticas vão pensar a linguagem não como mera apresentação da realidade, mas a linguagem como reprodução e construção e elaboração da realidade, né? Então a linguagem, os discursos produzem a realidade. Então a gente vê essa luta aqui travada a partir da elaboração desses mapas. Por fim, né? E para a gente poder dar sequência no nosso primeiro encontro, a gente vai pensar nessa onda conservadora e nessa política de violência, né? Então eu trago aqui para vocês uma imagem do protesto a favor e contra a presença da Judith Butler em 2017, lá no Sesc Pompeia. Ela vinha para o Brasil para falar sobre as questões da democracia e foi acusada de estar no Brasil para propagar a ideia de ideologia de gênero. Né? Então a gente tem também a Débora Diniz, Marcia Tiburi, Jean Willis, Marielle Franco, que foram pessoas aí mencionadas no texto. E aí eu termino a minha apresentação fazendo a leitura desse trecho que diz o seguinte, e peço licença. Em sua pluralidade de perspectivas e potências analíticas suficiente em si mesmo, e jamais como acessório pejorativamente chamado de identitário, o campo dos estudos feministas de mulheres e de gênero se mostra como lente de compreensão e complexificação do real, assim como motor de transformação, que possamos aprender com ele e seguir-lhe alimentando. Então, este é um convite, um chamamento ético-político, a qual eu convido a vocês a estarem conosco, dando sequência, dando continuidade nessas produções que já nos ajudam a pensar bastante. Até a aula, grande abraço. Tchau, tchau.